Olá, gente, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui falando de vendas para vocês. E essas vendas serão direcionadas para músicos, produtores e empresários. Eu resolvi fazer essa filmagem aqui na Cantareira Produções, porque é o lugar que eu escolhi para ser mãe, para viver, porque eu moro aqui, e para empreender, porque eu não me reconheço se eu não estiver trabalhando. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu amo, que é real fantasia. Eu acho que real fantasia representa muito o meu momento, porque aqui onde eu vivo e onde trabalho, onde sou mãe, onde tenho que conciliar tantas funções, né? Na verdade, as mulheres de hoje em dia, elas têm esse papel de conciliar muitas funções. Esse lugar aqui, teoricamente, ele remete a um relaxamento, mas não é, é uma real fantasia, porque a Cantareira Produções, ela tem uma responsabilidade de dar retornos mensuráveis e lucrativos, não só para os nossos colaboradores, mas também para os clientes que nos contratam. Vamos bater um papo sobre produção, sobre venda? Vamos lá? O tema desse primeiro vídeo é autoconhecimento e mercado. Eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar sobre autoconhecimento e mercado? Por mais que eu considere que autoconhecimento é o ponto de partida para o sucesso de qualquer carreira artística, eu fiquei, confesso para vocês, algumas semanas pensando em como abordar isso de forma prática. Eu falei assim, eu acho que a melhor maneira de eu falar de forma prática é falar dos meus exemplos. E o porquê que eu bato sempre nessa tecla, que o autoconhecimento é o ponto de partida para o sucesso de qualquer carreira artística. Vou falar um pouco assim da minha experiência. Por que a Cantareira existe, né? Ela foi criada para fazer a gestão da carreira do músico e apresentador Yassir Chediak. A gente está com o Yassir já há 14 anos, porque o Yassir também é sócio da Cantareira, né? Então, com o Yassir, a gente teve uma experiência assim, muito rica, porque ele é um artista muito autêntico, muito versátil, né? E permitiu que a gente produzisse e vendesse ele de diversas formas e para diversos mercados. Como o tema é autoconhecimento e mercado, eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo como que a gente trabalha o Yassir e como que esse autoconhecimento foi super importante para esse desenvolvimento sustentável da carreira dele, né? Vamos lá. O Yassir é músico e apresentador. Esse é o primeiro ponto, entender quem é o artista, né? No caso do Yassir, além dele ser músico, cantor e compositor, na verdade, porque não é só músico, né? Ele compõe e canta também. Ele apresenta. E ele toca viola caipira. E a viola caipira, ela está totalmente direcionada para o agronegócio. E de uma maneira muito espontânea, o Yassir começou a atender muito esse mercado, né? Fez algumas participações em novelas na Globo como violeiro, desenvolve alguns projetos especiais para o canal rural. Então tem essa vertente, né? Está muito ligada, né, uma coisa na outra, emocionalmente falando. Então, além dele fazer esse trabalho dele como músico, ele também é um apresentador mais voltado para o agro, que é o universo que ele circula mais. Muito importante fazer um plano de negócios direcionado e personalizado. Personalizado é uma palavra que eu quero deixar aqui bem ênfase, personalizado. A palavra personalizado, como a própria palavra diz, esse plano vai ser direcionado especificamente para aquele artista, né?
Porque algumas pessoas me perguntam assim sobre como fazer, o que fazer, e eu não tenho nenhuma resposta exata, porque não há nada, não há uma fórmula para o nosso trabalho. Isso também é uma coisa que tem que ficar super clara. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu digo para vocês, precisa-se de um plano de negócio, que vai ser traçado e desenhado de acordo com a característica de cada artista. Por isso, o autoconhecimento é a palavra de ordem para se ter uma carreira de sucesso. Então, assim, vamos falar aqui do Yassir. A gente tem um plano de trabalho com ele, né, que é revisado todo ano, porque as coisas mudam muito a cada segundo, né? Na verdade, a gente revê ele sempre, esse plano de negócios, mas anualmente a gente cria metas mais a longo prazo, né? E também sempre respeitando o momento que ele está da vida dele. Então, criar um plano de trabalho é fundamental. E esse plano de trabalho, ele só é possível se o artista tiver muito apropriado de quem ele é, que é o tal do autoconhecimento. Porque qual é a grande função do empresário ou do produtor com o artista? É transformar o que para o artista é arte em produto, né? E essa é uma relação muito próxima do produtor, do empresário, que alguns chamam só de produtor, do produtor e do empresário com o artista. É uma relação muito próxima, porque o artista vai precisar passar o que ele espera da arte dele, quem ele é, o que ele pretende, qual é a transformação que ele quer fazer na vida das pessoas, e o empresário vai ter essa função de transformar isso em produto, né? Eu gosto de chamar também em entregas, né? O que esse artista entrega? Por quê? Porque o artista é uma marca que fala e anda. E essa marca que fala e anda, ela precisa ter vários tipos de entrega para que a carreira dele ande, para que seja rentável, né? Eu vou dar um exemplo que às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Volkswagen é uma marca de carros. Volkswagen é a marca e ela produz vários tipos de carro. Eu acho muito importante ter esse pensamento empresarial para um artista também. Um artista é uma marca que anda e fala, mas é uma marca. O nome dele é uma marca. Então vai ser super importante a gente entender quem é aquele artista, como que a gente pode vender ele. No caso do Yassir é como músico, como apresentador. Como que a gente vende ele como músico? Shows. Essa história de lives e tudo é muito agora, né? Muitos produtores já trabalhavam com lives, mas né, não preciso nem explicar o quanto isso ficou forte nos tempos de hoje. Mas até pouco tempo, assim, o show ao vivo, o presencial, era a maior renda de um músico. Então, pensando no Yassir como músico, a gente tem vários tipos de show para ele. Ele sozinho, ele em dupla, ele em trio, a gente tem um show também, ele e o Renato Teixeira. Então são várias entregas com intenções diferentes, com formações diferentes, com um repertório diferente, com intenções diferentes. Então isso me dá a mobilidade de comercializar esses shows em diversos lugares, em diversos mercados. Então isso são formas de rentabilizar, né? Trabalhar vários tipos de shows, que são várias entregas. Ele, como apresentador, como eu falei antes, a gente direciona para o mercado corporativo, que ele faz muita coisa. E tem a vertente do Yassir também como sócio da Cantareira, onde ele idealiza alguns projetos musicais com a gente e compõe músicas. E eu quero dar uma dica para vocês. Eu adoraria, num outro momento, fazer um vídeo sobre plano de negócios para artistas, né? Mas aqui o tema é outro, o tema é autoconhecimento e mercado voltado para vendas. Vocês podem me escrever aqui nas redes sociais, eu troco com vocês, a gente fala um pouco sobre plano de negócios, mas o que eu quero deixar assim super claro aqui para vocês que é importante ter esse plano e que esse plano seja personalizado. E uma outra dica é assim, eu aprendi no mercado empresarial uma coisa que eu aplico muito no mercado artístico, que é análise SWOT. A análise SWOT é uma análise, é uma quadrante, cada quadrante desse tem um objetivo, né? São 4. Pontos fortes, pontos fracos,
ameaças e oportunidades. Se você tem uma análise SWOT bem estruturada sobre os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades do seu artista, você vai conseguir de fato fazer um plano de negócios personalizado para que se crie parcerias e contratantes que de fato tenham perfil para contratar o seu artista. Então, a dica que eu dou é que vocês busquem sobre análise SWOT. Com a experiência adquirida com o IACIR, eu resolvi expandir, eu resolvi criar outros projetos, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse processo de querer expandir, a coisa mais importante que aconteceu ali nesse processo foi eu me entender como um profissional, né? Eu confesso que eu demorei alguns anos para me assumir como uma vendedora de boas ideias. Eu me defino assim hoje. Por quê? Porque eu acho que a venda é algo maravilhoso. É a forma que você tem de entregar algo que uma pessoa deseja, que uma pessoa queira, né? E eu trabalho com o que eu acredito. Eu acredito tanto nos projetos que eu faço, eu acredito tanto na minha equipe, que eu vendo assim de uma maneira muito feliz, muito natural, com muita segurança, né? Por isso que é muito importante ser apaixonado pelo que faz, né? Então eu demorei um tempo para entender tudo isso, né? Que eu sou uma vendedora, né? E eu falei, gente, uma empresa não anda só como uma vendedora, né? A gente precisa ter outros profissionais para agregar, para deixar a coisa mais sustentável e que ande, né? De uma forma prática. Então, a dica que eu dou, assim, pensando em autoconhecimento, é que você se defina, assim, não só se defina, que você se dedique e que você foque naquilo que você faz de melhor, né? Que é o que eu fiz. E aí eu comecei a trazer para mim pessoas que me complementam enquanto profissional. Então eu tenho ótimas produtoras, eu tenho financeiro, tenho áreas e pessoas e colaboradores e parceiros, principalmente parceiros e parceiras, que me complementam. Então acho que essa fase é muito legal de você se reconhecer enquanto profissional, né? E procurar parceiros e colaboradores que te complementem. Então, eu acho que isso é uma coisa libertadora. Foi a partir dali que eu tive a clareza que a Cantareira, além de agenciar o IACIR, ela seria uma agência de música e uma produtora cultural que cria projetos musicais personalizados para marcas. Porque a gente acredita muito que a música é a melhor ferramenta para comunicar e para transformar. Então, pensando nesse sentido, e eu como uma vendedora de boas ideias, resolvi expor isso para o mercado, né? Que a gente trabalha com muitos artistas e muitos músicos, que a gente poderia criar projetos que fossem bons, que fossem projetos certos para aquele objetivo que o cliente deseja alcançar, né? Então, pensando desse jeito, a gente já criou projetos para várias marcas. Nós fizemos um projeto para a Sescope, que foi a gente juntar vários artistas, vários músicos e criar um projeto para a preservação do patrimônio público, que era um objetivo da Sescope na época. A gente levou o grande encontro ao Barra Malho, Geraldo Azevedo e ao Seu Valença para a virada cultural de 2019, a gente juntou Iacir Chediak com Renato Teixeira para um projeto chamado Legado, que foi para o Arraial de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, e vários outros. O Sesc me contratou uma vez para a gente fazer uma curadoria e trazer artistas, referências em jazz e blues para o Jazz Sesc Internacional. Então, assim, a nossa marca enquanto empresa é criar, não só criar, mas conectar esses artistas e levar esses shows não só para instituições, mas para empresas também que queiram contratar shows, acreditando que um show, uma apresentação artística vai ser uma ferramenta super importante para comunicar ou transformar algo dentro do objetivo dele. Eu convidei a minha amiga Juliana Chiavassa para falar sobre autoconhecimento.
Juliana é muito experiente. Ela trabalha com artistas desde 2011. De 2011 a 2017, se dedicou à dupla Vitor e Léo. Hoje em dia, ela assessora o Léo Chaves. Olha que bacana, depois de tantos anos, ela agora está tendo a oportunidade de repensar toda uma carreira para um artista solo. E sabe o que é uma coisa super legal? A Ju é estudante de psicologia e ela faz um trabalho super sério de desenvolvimento artístico. Dentro da sua experiência, que é uma boa experiência, o que você me fala sobre autoconhecimento, assim, pensando em artistas e produtores e empresários? O que você me diz, assim, dentro da sua experiência? Lu, o autoconhecimento, na verdade, ele é importante em todas as áreas da vida, né? Para todas as carreiras. E a gente sabe que isso é buscado há muitos anos, né? Sócrates já falava, conhece-se a ti mesmo na Grécia. Então, assim, é uma busca que o ser humano tem e que faz toda a diferença em relacionamento, em vida pessoal, em vida profissional. Só que isso no mundo corporativo, isso é muito valorizado, né? Você saber seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que você pode fazer para melhorar, isso é muito valorizado. Já no meio artístico, a gente percebe que isso ainda está caminhando, né? Acho também. Só que tem uma diferença. A fama, ela cobra esse autoconhecimento de uma maneira diferente. Então, se o artista não sabe quem ele é, como que ele vai chegar a algum lugar? Aquele artista que fala assim, eu quero ser igual fulano. Ele não tem noção de quem ele é, ele está querendo copiar alguém. E se a gente pegar a história da música, os grandes sucessos são daqueles artistas que reinventaram tudo, né? Então, que eles sabiam o que eles queriam, o estilo de música que combinava com eles, que não se importavam com as críticas de falar assim, nossa, mas por que você está gravando isso? Isso não faz sentido, não tem mercado para isso. E não existe isso, né? Tem mercado para tudo, Perfeito. desde que aquilo seja verdadeiro. Então, dentro da minha experiência, eu vou te contar que eu ouvi muitas vezes o Vitor e o Léo dizendo que quando eles cantavam Que Vida Boa, Sapo Caiu na Lagoa, as pessoas falavam, mas que música é essa? Gente. E era a música deles, tinha a cara deles e virou um sucesso no Brasil inteiro, né? Fez a dupla ficar famosa, uma das músicas, né? Você já viveu uma situação na qual você falou, gente, ele tem tudo, ele tem talento, ele tem uma boa equipe, tá tudo certo, mas falta esse se apropriar de quem é de fato, né? Nossa, várias vezes, né? O autoconhecimento ele está muito ligado à autoimagem. Então, como eu me enxergo? E isso para um artista, se ele não tiver confiança no que ele faz, isso não tem como dar certo, né? Como é que a última fase, que é a fase da venda, vai vender algo que nem quem está fazendo acredita, que o artista está cantando uma música que ele não acredita, ou que ele está apresentando algo que não é a cara dele. E aí, às vezes você vê um outro artista que faz uma participação, que chega junto, que acredita mais naquele projeto que todo mundo, e o negócio dá certo. Então, essa questão do autoconceito, ela precisa estar muito bem definida. A pessoa pode até vender um grande show, mas se ela não estiver fazendo o que ela gosta, alinhada com o propósito dela, com quem ela é, com o que ela sabe fazer de melhor, aquilo talvez não tenha um segundo show, né? Então, realmente, a criação do artista é a ponta de tudo. O artista, por mais que às vezes ele queira ter uma grande equipe, alguém que faça tudo por ele, que divulgue, que venda, que faça planejamentos estratégicos, ele é o começo de tudo. E você agora trabalhando com o Léo Chaves, deve ser muito interessante, porque ele tinha dupla, né, Vitor e Léo, agora ele é uma carreira solo. Então, assim, é um outro artista, é uma outra entrega, é um outro planejamento, é uma outra coisa, né? É se repensar enquanto solo, né? Então eu acredito que ele deve ter vivido esses momentos de se entender enquanto Léo Chaves. Deve ter sido muito interessante, né? Viver isso com ele, né? É muito bacana, assim. O Léo, para mim, é um exemplo de reinvenção, de Total. entender quem ele é e o que ele quer e de explorar possibilidades, né? Então, hoje ele faz palestra, faz show corporativo, Maravilhoso faz show isso. aberto. Ele escreveu um livro sobre autodesenvolvimento, né?
sobre superação, chama A Grande Arte de Se Reinventar, porque ele vai falando sobre isso. Ele passou por momentos na vida onde ele foi entendendo que era necessário assumir algumas coisas, perceber, aceitar que você tem essa ou aquela característica, entender se você quer mudar e por quê, e aí e criando essa reinvenção, né? Então, hoje ele é para mim uma referência no assunto de um artista que conseguiu Eu acho também. entender e se reinventar, porque a fama é isso, a vida é isso, né? E a carreira também. Você tem altos e baixos, você tem que acompanhar o mercado, que a gente não tá excluído disso, mas sempre sendo quem você é, sempre sendo verdadeiro. Ele deve ter uma relação com vocês, enquanto artista e equipe, muito próxima, né? Tipo, de vocês traduzirem o que ele espera dele próprio hoje, né? Sim, isso é muito importante, né? Essa relação de artista. Às vezes o artista não tem uma equipe grande, mas com alguém que ele possa confiar, que ele Eu possa acho. dizer, olha, eu quero ir por esse caminho. Uhum. Como é que a gente vai fazer para chegar aqui? Porque é isso, o planejamento ele é único. Não tem uma receita de sucesso, não tem uma receita em nenhuma área da vida, né? A gente Não tem tem no meio receita de planejamento. corporativo, muito menos na música, que mexe com arte, mexe com emoção. Isso é impossível. O que é possível é a gente entender o que o artista quer, em que momento da carreira ele está. Porque não adianta eu gravar uma música hoje e achar que amanhã eu tô cantando uma música em novela, aparecendo num programa de rede nacional. São etapas, né? São processos. E aí, cabe a essas pessoas que estão perto também terem essa abertura de dizer, olha, bacana, seu sonho é ter uma música na novela das 9, a gente vai fazer isso acontecer, mas tem um caminho, tá? Não é de hoje para o mês que vem. Porque isso também é importante. O autoconhecimento também para quem está trabalhando, né? Entender o que eu posso entregar nesse momento. Eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa naquilo, eu sei que eu tenho um caminho bom para ajudar fulano de repente, a gravar com alguém, a ter uma participação que vai dar um up a mais na carreira dele. Enfim, eu acho isso muito bacana. E nessa questão de empresário que você falou agora, lembrei da Anitta, que também bate muito nessa tecla de que ela não tem um empresário, né? E hoje ela dá palestra sobre como que ela gerencia a carreira dela. Ela virou uma referência nesse assunto. E uma das coisas que eu acho mais diferentes nela é essa questão de que ela tem muito certo quem é a Anitta, quem é a Larissa, quem é a pessoa, quem é a artista. Então, a mãe dela, por exemplo, no último documentário dela, fala assim, a Anitta, ela é frágil, ela não é, a Larissa é frágil, não é essa Anitta super poderosa. Então, me parece que ela sabe muito bem quais são as qualidades dela enquanto pessoa e enquanto artista, porque isso é muito diferente. E o que acontece na vida dela que afeta a vida dela pessoal e a vida artística. Essa separação, eu vejo nela, é tão grande que ela até tem 2 nomes. Ai, Ju, obrigada, viu? Achei incrível, assim. Obrigada a Eu você. adoro encontrar pessoas que a gente consegue trocar de uma forma leve, assim, o mesmo pensamento. Acho incrível. Obrigada mesmo, assim. Muito obrigada.